Pouca gente toma nota, mas os textos bíblicos são compostos por pessoas diferentes, escritores diferentes, mesmo que inspirados por Deus, pessoas completamente diferentes, épocas diferentes e estilos literários diferentes também. Bom, nós temos aí pelo menos 7 estilos literários na Bíblia: narrativa, poesia, sabedoria, profecia, evangelho, que agora também é considerado um estilo literário, né? Agora não, já há muito tempo, lei e escatologia ou apocalipse. São os estilos literários. Cada estilo literário carrega uma maneira de interpretar, né? E pouca gente, eu acho que pouca gente sabe disso, né? Mas espero que não, espero que muita gente saiba. E para mostrar que isso é sério, que a gente precisa respeitar o estilo literário de cada texto, a gente vai fazer um exercício diferente hoje. Eu vou ler com vocês, aliás, vou ler não, nós vamos interpretar o Salmo 23, que é o salmo mais conhecido, o texto mais conhecido da Bíblia pela maioria de vocês, usando estilos literários diferentes. E vamos ver qual é o resultado, né? Bom, caso você não saiba a diferença de um estilo literário e outro, a gente pode tentar fazer uns vídeos a respeito disso. Eu considero isso importante, mas pouca gente considera. E vamos ver então se isso realmente compensa ou não entender. E se a gente pegar o Salmo 23 e interpretar como se fosse uma mera narrativa, né? Não que uma narrativa bíblica seja uma mera narrativa, mas que uma narrativa é lida de uma maneira diferente, né? E aí no final a gente vai fazer essa mesma leitura em um texto profético. Vamos pegar então o texto do Salmo 23, a partir de agora, e vamos interpretar nos 7 estilos literários que eu falei: narrativa, poesia, sabedoria, profecia, evangelho, lei e escatologia ou apocalipse, né? Mas antes de fazer isso, eu quero lembrar vocês de que em outubro eu vou sortear o comentário do William Hendrickson aqui para inscritos no canal. Se você quiser, se inscreve no canal. Aqui no primeiro comentário você pode preencher o formulário para concorrer. O vídeo vai ser postado aqui de sorteio, então você tem que acompanhar o canal para saber, tá bom? Se inscreva no canal e seja membro do canal também. Para você ser membro, é só clicar em ser membro e descobrir. Vamos lá então. Todos vocês conhecem de cor o Salmo 23. Senhor é meu pastor, nada me faltará e tal. É um ótimo texto, dá para fazer várias aplicações, mas ele contém um estilo literário. Só um detalhe, às vezes um estilo literário carrega consigo mesmo outros estilos. Isso pode acontecer, mas o estilo literário padrão, o estilo literário do Salmo 23 é poesia. E a gente vai fazer diferente, nós vamos interpretar ele usando outros estilos a partir de agora. Então vamos começar da poesia. Salmo 23 inteiro, né, a gente pode sintetizar ou interpretar de forma mais curta da seguinte maneira: como um pastor cuida da sua ovelha, assim Deus cuida do seu povo. Essa seria a mensagem do Salmo 23, interpretando de forma poética o que o autor escreveu. E se fosse uma narrativa? E se o autor estivesse descrevendo algo que está acontecendo de fato e não algo que simbolize o cuidado de Deus? Seria mais ou menos assim. E aí vai caber espaço, vai ter espaço para a interpretação de vocês também. Se vocês quiserem interpretar de um dos estilos, coloca aqui nos comentários, tá? Mas se fosse numa narrativa, seria mais ou menos assim: Deus tem uma ovelha que está dormindo o dia inteiro em pastos verdejantes. Seria literalmente isso. Uma narrativa narra algo que está acontecendo. E tem mais. Esta ovelha fala ainda. Entende que uma narrativa narra algo que está acontecendo? Então não dá para interpretar o texto de poesia como uma narrativa. Mas presta atenção. Alguns textos poéticos trazem narrativa junto. Tá? Só que uma narrativa simbólica, né? É preciso interpretar a narrativa que está ali. Por exemplo, é possível dizer que o texto de Salmo 23 está descrevendo o cuidado de Deus com o seu povo. E estou narrando algo que Deus faz com o seu povo. Porém, isso fica melhor e mais correto interpretado como uma poesia mesmo. E se fosse uma profecia? Se fosse uma profecia, não daria muito errado não, porque dentro do Salmo 23 existem profecias, mas ainda assim não é o estilo primário dele. Mas se fosse uma profecia, Salmo 23, eu poderia dizer que da seguinte forma, vou até usar o termo: eis que Jeová cuidará do seu povo, como o bom pastor cuida de sua única ovelha.
texto profético, estou dizendo sobre algo que vai acontecer, né? O profeta geralmente faria isso. O problema de interpretar esse texto só de forma profética é que o autor não está dizendo sobre algo que vai acontecer, mas sobre algo que acontece, literalmente. Então nós podemos ter certeza que Deus vai cuidar de nós do mesmo jeito que cuida agora. Deus nunca vai nos abandonar. Só que eu não posso colocar isso no futuro, porque o profeta mesmo, e o profeta aqui está dizendo sobre algo que já acontece, ele está descrevendo algo que acontece com ele. Não algo que talvez não, não algo que vai acontecer, mas algo que já acontece. Então, por isso que mesmo interpretando de forma profética, ainda não soa de acordo com o texto. E se fosse um texto de sabedoria? Um texto de sabedoria talvez seria um pouco mais difícil de imaginar lendo o Salmo 23, mas dá. Olha como eu interpretei aqui. Os justos desejarão os cuidados do bom pastor, e os ímpios perecerão. Ou nós podemos interpretar que é mais desejável ser cuidado por Deus do que pelo mundo. Isso uma interpretação como se fosse um texto de sabedoria. O mesmo texto, o mesmo sentido, com outro estilo literário diferente. O que não é errado, mas não é o principal estilo literário. Numa aplicação, você pode usar esse estilo literário tranquilo, tá? E se fosse um texto do Evangelho? Se isso fosse um Evangelho e de forma narrativa, né? O Evangelho geralmente é narrativo, mas ele carrega muito simbolismo, muita poesia, ele carrega sabedoria. O Evangelho é um estilo literário completamente diferente. Em um mesmo verso, às vezes você tem mais de um estilo literário. Mas se fosse um Evangelho narrativo, só o narrativo, nós poderíamos dizer que o texto está dizendo que o bom pastor veio para salvar apenas ovelhas. Os homens precisam ser convertidos em ovelhas para serem salvos. Evangelho, né? Não é a melhor aplicação, mas também não é a forma menos errada de interpretar. Ainda assim, estaria errado nesse caso, tá? Ainda assim, estaria errado não porque a mensagem está errada, mas porque o estilo literário está errado. E se fosse lei? Se que não fosse, isso aí está nos 10 mandamentos. Esse é o 11º mandamento. E se o Salmo 23 fosse o 11º mandamento? Nós poderíamos sintetizar ele da seguinte forma. Toda ovelha precisa descansar em pastos verdejantes, ou não é uma ovelha. Uma lei determina algo que tem que acontecer. Uma lei determina algo que nós temos que fazer. Entende, irmãos? Por isso que não tem como interpretar uma poesia nesse sentido como uma lei. Outros textos poéticos vão trazer lei, mas esse não. Esse exatamente não. E se fosse um texto escatológico, apocalíptico? Esse é muito interessante, irmãos. Esse é muito interessante e, de certa forma, não foge do original. Se o texto de Salmo 23 fosse escatológico, nós poderíamos dizer o seguinte, eu anotei aqui para não esquecer, esse foi fantástico. Deus cuida do seu povo, ainda que eles entrem numa grande tribulação, Deus os guiará para fora. De forma escatológica. Estamos falando da grande tribulação, vejam a ligação. Né? E não está muito errado, não. Nesse caso está até correto a interpretação. Só que essa seria uma outra aplicação e não a interpretação correta. Então, cara, a gente precisa interpretar o texto de acordo com o seu estilo literário. Mesmo que haja outras aplicações, o estilo literário principal é que manda. Então, por exemplo, eu não posso usar esse estilo literário para aplicar só a grande tribulação, porque o autor está falando sobre algo que já acontece com ele. Assim como no caso da profecia, né? Tem como colocar isso para o futuro se é algo que o autor está falando que acontece agora. Isso é importante. Agora vejam, por exemplo, o texto de Ezequiel 36, que eu uso muito. Ezequiel 36, 34, quem está acompanhando o canal sabe que eu uso direto. Esse texto está em um ponto da história, apontando para outro tempo, onde Deus fará alguma coisa. Isso é um texto profético, tá, irmãos? Isso é um texto profético e também não é literal, porque ele usa símbolos para revelar uma verdade um pouco maior do que dá para escrever. Entende? Então, se o texto literal
se um texto profético fosse descrito de forma literal, ele teria que descrever muitos processos, porque ele teria que tirar os símbolos. Tira seus símbolos, aí você tem que descrever tudo, né? Por que a água da vida, por exemplo? É um símbolo, a água da vida é um símbolo, mas o que significa a água da vida? O texto profético teria que ser imenso, porque ele teria que explicar cada símbolo dele. A marca da besta, né? O João fala, ó, esse é o número da besta. Ele teria que descrever tudo, né? E geralmente uma profecia é seguida por muitos símbolos, uma visão também. Uma visão também é um estilo literário profético. Entende, irmãos? Agora, vou fazer uma outra aplicação aqui, última, para a gente entender a importância dos estilos literários. Suponhamos que nós estejamos lendo Isaías 49, né? Isaías 49, a ACF nomeia da seguinte forma: o servo do Senhor é a luz dos gentios. O servo do Senhor aqui, obviamente, é Jesus. É a luz dos gentios, obviamente que Jesus veio chamar os gentios, o seu povo que está espalhado pelo mundo, né? Isso acontece de forma literal. Mas aqui é um texto profético, carregado de símbolos, né? Então vamos ler aqui o texto. Versículo 2 diz o seguinte, ó. E fez a minha boca como uma espada aguda, como a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Bom, eu preciso entender o que é uma flecha, uma espada, eu preciso entender o que é a sombra, eu preciso entender o que é aljava, né? E por que Deus guarda ele como uma aljava? Símbolos. Entende? Agora, se eu for escrever isso excluindo o símbolo, faz um teste. Faz um teste aqui no comentário. Um desafio para vocês. Descrevam Isaías 49, versículo 2, resolvendo todos os símbolos. Mas de forma correta. Não é de forma errada, não. De forma correta, tá? Expliquem resolvendo. Vocês vão ver o tamanho que vai ficar. Vai ficar muito grande. Eu quero ler os comentários de vocês a respeito disso. Então, de forma profética, nós podemos dizer que o Messias enviado por Deus teria uma autoridade e um poder na fala, na sua mensagem. Por isso a espada está na boca dele, ó. E fez a minha boca como uma espada aguda. Uma espada aguda é algo que fura muito facilmente, ela é muito forte, muito poderosa, tá? E aí ele vai trazer outro símbolo, como a sombra da sua mão me cobriu. Deus esteve olhando Jesus o tempo inteiro, né? E me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Uma flecha é usada em guerras, irmãos. Então, esse Jesus veio para vencer, ele viria para vencer. E é isso que ele fez, ele venceu. Todos concordam. Então, isso que está falando no Salmo, no texto de Isaías 49, versículo 2. Mas e se fosse literal? E se fosse uma narrativa literal? Nós teríamos que assumir que o Messias teria uma espada no lugar da língua. E o formato dele seria de uma flecha. É isso. Literal, não é literal, não é uma narrativa? Por isso que não funciona. Por que não funciona? Porque é uma profecia, tem que ser lido como uma profecia. Se for lido de forma diferente, a mensagem se perde. É isso que acontece. Entende? Então uma narrativa literalista perde todo o significado da mensagem. Esta é a questão. Espero que vocês tenham entendido a importância de conhecer os estilos literários e aplicar a interpretação correta em cada estilo literário. Ok, irmãos? Fique com Deus. Se não curtiu o vídeo, curta o vídeo. Se não se inscreveu, se inscreva no canal. Seja membro daqui da nossa área de membros. E eu te vejo no próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas. Tchau!